Olhamos agora para as primeiras páginas dos jornais que chegam hoje às bancas, começando pelo Jornal Público, que escreve hoje a manchete que o Fisco apanha mais de 3.000 empresas que não registram faturas. O Estado identificou 5.121 casos de empresas e singulares que entre janeiro e outubro do ano passado não comunicaram ao Fisco qualquer fatura emitida nem entregaram a respectiva declaração de IVA. Diz hoje também que fármaco associado ao risco de cancro é usado em Portugal. A Infarmed invoca parecer que diz que o benefício compensa o risco identificado no fármaco para diabetes, que originou multa histórica nos Estados Unidos. Pessoa, 5 inéditos revelam um jovem antimonárquico. Outro dos destaques do Público, que diz também que só ficam à espera das legislativas 3 das obras estratégicas. No Diário de Notícias, agora sim, financeiras do Estado pagam salários acima de Primeiro-Ministro. É o destaque de hoje, que diz que o Presidente e 2 vogais da Comissão Instaladora do Banco de Fomento, bem como um vogal da AICEP, beneficiam das exceções na lei que obriga os gestores públicos a receber um valor inferior ao de Passos Coelho. A Procuradoria de Lisboa diz que o novo mapa judicial não é viável. Também neste jornal, um olhar para aquilo que se passou ontem no Parlamento da Ucrânia. Pugilato no Parlamento ucraniano ilustra perigo da crise. No jornal, PSD e CDS vetam discurso de militares de abril no Parlamento e diz Manuel Alegre, a este jornal, temos uma dívida com os capitães. Olhando ainda para o 25 de abril, o homem que esteve no setor militar do PCP esteve no lado certo da barricada no 25 de novembro, diz Raimundo Narciso nesta grande entrevista para ler. Também Rangel admite mutualização da dívida europeia no futuro. Quanto ao Jornal de Notícias, eleições que foi suspensa, uma professora que foi agredida por um aluno. A direção da escola pediu avaliação médica da docente por eventual desequilíbrio psíquico. Já tinha feito 19 participações sobre a mesma turma. Também o caso de uma criança que foi queimada e que está ainda à espera de uma indemnização. Diz hoje também que em Braga e em Guimarães as bibliotecas estão abertas 24 horas e recebem por noite mais de 1.000 alunos da Universidade do Minho. No Correio da Manhã, a Procuradora deixa prescrever 19 processos, a magistrada está suspensa. Também fala-se aqui neste jornal de uma euforia benfiquista em Aveiro à procura de bilhetes para o jogo com o Aroca. Sobre o poder de compra, o salário mínimo já perdeu 105 euros, numa altura em que se fala na eventualidade de uma subida do salário mínimo nacional. Em imprensa económica, o Diário Económico fala de ex-garantias, ex-clientes do BPP que podem custar 30 milhões ao Estado e as novas regras para a reabilitação urbana entram hoje em vigor. Alguns dos destaques do Económico. No Jornal de Negócios, Constitucional só decide depois da saída da Troika. O Governo mudou os argumentos em defesa dos cortes. Medidas em causa valem mais de 1.000 milhões de euros. Grande indústria beneficiada pelas prioridades do Governo. Também um assunto que merece destaque nesta primeira página. Quanto aos desportivos, na bola, Rodrigo em destaque, sempre às ordens de Jesus. Internacional espanhol fura a lei da rotatividade. No Record fala-se de uma maré vermelha. Euforia benfiquista gera corrida aos bilhetes em Aveiro. É lá que vai ser o jogo com o Aroca. Quanto ao jornal desportivo, o jogo, o sonho de ser o Simeone do Futebol Clube do Porto. Lucho, na primeira grande entrevista, desde que saiu, o argentino assume que voltar é um objetivo. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é a nossa convidada, Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Bom dia, doutora, bem-vinda. Começamos por falar num dos temas que escolheu sobre o salário mínimo nacional, mas na perspectiva do que já se perdeu em termos de poder de compra nos últimos anos. Exatamente. Aliás, este destaque do Correio da Manhã, e que acaba por aparecer em mais notas de imprensa, diz-nos para nós conseguirmos repor o poder de compra de 1974, de facto tínhamos que ter este acréscimo em termos de salário mínimo. E isto faz-nos pensar aquilo que as pessoas estão a perder em termos daquilo que estão a comprar no seu dia-a-dia. Eu lembro que a Direção-Geral de Saúde, num estudo que lançou o ano passado,
nos dizia que 3 em cada 10 pessoas perdiam de comprar um alimento considerado essencial por dificuldades económicas. Isto é tremendamente preocupante, porque a alimentação faz claramente parte da nossa saúde e se não nos alimentarmos corretamente, a nossa saúde irá perigar. Se somarmos isso aos dados que a semana passada tivemos acesso através da balança alimentar, que alguns deles até são notas claramente positivas, como o decréscimo, por exemplo, do consumo de carnes vermelhas, que sabíamos que eram claramente excessivas, o decréscimo de alguns alimentos, como por exemplo as gorduras, que também sabíamos que estávamos claramente excessivos, é uma nota positiva, mas esta nota positiva advém com certeza não em termos de educação alimentar, mas advém da dificuldade que as famílias têm para adquirir os seus alimentos. E nota tremendamente negativa é aquilo que nós retiramos porque não temos dinheiro para adquirir, como é o caso das frutas e dos legumes, alimentos que são essenciais, e a balança alimentar vem-nos dizer que a disponibilidade destes alimentos, nomeadamente das frutas, tem vindo a ser decrescente. Portanto, para mim é tremendamente complicado perceber que as famílias, porque estão a ter dificuldades em termos económicos, estão a ter dificuldades de acesso a estes alimentos que são essenciais, que vão diminuir certamente aquilo que será a sua saúde, que será a sua esperança de vida, e a fatura vai ser paga por todos nós individualmente e em termos coletivos nos gastos de saúde que mais tarde vamos ter. Também entramos num paradigma em que a chamada comida processada custa quase tanto como 1 quilo de fruta. Sem dúvida. E as pessoas vão comprar muita dessa comida. As pessoas têm dificuldades nas suas escolhas e, portanto, é preciso aumentar a literacia das pessoas nesse sentido para saberem fazer escolhas assertivas, mas é evidente que nós também temos que dar um mínimo de dinheiro às pessoas. Eu devo-lhe dizer que há uns anos atrás um grupo de colegas fez um trabalho em relação àquilo que era o mínimo desejável para se ter uma alimentação saudável e com menos de 5 euros por dia não conseguimos, é quase impossível termos. Isto dá 150 euros por mês, o que quer dizer que já não se tem 5 euros por dia. Exatamente, mas em termos de salário mínimo é cerca de 30% daquilo que é o valor do salário mínimo. Portanto, precisamos de uma certa maquia de dinheiro para termos uma alimentação saudável, isso claramente. Olhando para outros assuntos que hoje estão nas primeiras páginas, chama-lhe também a atenção a utilização em Portugal de um medicamento para a diabetes. Sem dúvida. A nota importante é que o Infarmed nos vem dizer que o benefício da utilização do fármaco compensa o risco identificado e, portanto, claramente temos que estar atentos, certamente, mas temos que confiar nas nossas autoridades e quando nos dizem uma coisa dessas sentimos-nos confiantes. Mas, por outro lado, faz-me a mim pensar, enquanto profissional de saúde e enquanto nutricionista, que esta doença, e dizer à população que esta doença assume em Portugal uma percentagem de cerca de 11%. Portanto, a prevalência desta doença é cerca de 11%. E cerca de 5% dos portugueses nem sabiam que tinham esta doença. Cerca de 5% dos diabetes nem sabiam. E devo dizer-lhe que a maior parte destes seria prevenida, esta doença seria prevenida se tivéssemos uma alimentação assertiva. E, portanto, mais uma vez, a nota de que, se nos alimentarmos corretamente, se tivermos os instrumentos corretos para termos as nossas escolhas alimentares e se ao mesmo tempo aquilo que é a escolha mais correta é fácil de ser tida, e portanto aqui temos que ter todos os parceiros envolvidos, desde a educação, as escolas certamente que disponibilizarem aquilo que é o correto para a alimentação, os espaços onde nós trabalharmos também darem importância a estas questões, o governo dar mais importância às questões alimentares e aos profissionais de saúde de referência, como são o caso dos nutricionistas e dietistas, que é necessário incrementar a sua presença em lugares que são considerados-chave. Muitas das escolas já têm nutricionistas, algumas escolas, pelo menos, devo-lhe dizer, a trabalhar, ou ainda são poucos os que têm a trabalhar nutricionista por via indireta, têm nutricionista por presença nas autarquias, não é? Que as autarquias têm a responsabilidade na alimentação, e têm muitas vezes nutricionista porque as empresas que fornecem a alimentação acabam por ter estes profissionais, nutricionistas ou dietistas. Mas devo-lhe dizer que, neste sentido, deveria ser uma estratégia mais global por parte do Ministério da Educação a alocar profissionais para fazerem, se mais não for, a supervisão do cumprimento daquilo que são as normas que o Ministério da Educação, em concreto a Direção-Geral da Educação, tem vindo a trazer e, portanto, aí temos que dar o mérito àquilo que tem sido bem feito. Só uma nota ainda sobre a questão da diabetes. Está claramente identificado em Portugal, em termos estatísticos, o que é a diabetes que herdamos
consumos dos nossos pais e o que é diabetes provocada por uma má alimentação? Exatamente, porque é isso que nós temos que fazer a distinção. Aquela que é diabetes tipo 1 e, portanto, nada a fazer em termos do seu surgimento, e aquilo que é diabetes tipo 2, que é aquela que eu posso, com certeza, prevenir ou retardar o seu surgimento com hábitos alimentares que sejam assertivos. E, portanto, estes claramente é que nós temos que enfocar, porque a diabetes fica muito cara. Fica muito cara para o sistema de saúde e fica muito pesada para o indivíduo, para o próprio, não é? Que acaba por ser uma doença crónica, o que quer dizer que um dia que eu a tenho eu vou arrastá-la para o resto da vida. Claro que, ao termos esta doença, não podemos dramatizar, ela é crónica, mas eu posso ter uma vida perfeitamente normal se adequar a minha medicação, se for caso disso, de necessitar de medicação, e certamente adequar a minha alimentação e ter uma vida que seja equilibrada em termos também de atividade física. Portanto, é esta tríade que é importante no tratamento da diabetes. Doutora, os chamados sumos detox estão claramente na moda, sobretudo entre a classe feminina, as jovens, ouve-se falar em todo o lado, e agora a morte da filha de Bob Geldof pode ter passado despercebida ontem aos olhos de alguns, hoje poderá chamar mais atenção nessa perspectiva porque os jornais tentam estabelecer alguma ligação? Sim, e devo-lhe dizer que nesta altura do ano ainda é mais premente, porque as jovens e o público em geral, a população em geral, acaba por se preocupar com o seu peso e daqui achar que tenha o segredo para aquilo que é o controle do peso e que é a vida eterna. Os mitos são muito complicados e os falsos conceitos também. E devo-lhe dizer que em termos destes sumos detox, nós temos que, por um lado, pensar certamente que sumos são muito importantes para a nossa saúde, fazem bem. São alimentos que são protetores e que são ativadores do nosso organismo e que regulam o organismo. O que não quer dizer, é coisa bem diferente, nós dizermos que vamos ter o nosso dia alimentar de hoje, de amanhã e depois, só e exclusivamente consumos. E pensando ainda mais que eles são desintoxicantes. Eu devo lhe dizer que não há nenhuma evidência científica que nos diga com segurança que fazer uma dieta só de sumos que vamos desintoxicar seja de que for. Portanto, os tóxicos não vão sair pelos nossos poros por nós estarmos a fazer uma alimentação deste género. E podem perigar. Feito 1, 2 dias, certamente não perigarão a nossa vida, mas replicando ao longo dos nossos dias, certamente faltarão nutrientes que são essenciais, como é o caso dos aminoácidos essenciais, algumas vitaminas que são essenciais, e o caso desta jovem, se terá morrido por se ter alimentado exclusivamente ao longo de tempos infinitos com uma dieta deste género, é de lamentar e é de alertar que aquilo que é um alimento configurado como um alimento saudável, que deixa de o ser quando é usado exclusivamente. É que nesta nova realidade das redes sociais, das novas tecnologias, temos os chamados gurus da moda, da saúde, onde há páginas e páginas na internet, nas redes sociais, de receitas para sumos, de apelos ao consumo. E é uma ideia que passa com facilidade, e de outras comidas. Quem é que pode não fiscalizar, mas de alguma forma chamar à realidade as pessoas? Vende-se bem e é negócio fácil. E, portanto, aqui temos que pensar que, se é negócio fácil, há que alertar para os riscos. E, por outro lado, também é uma questão que não é menos importante, e eu, enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas, tenho a obrigação de o alertar. Nós temos que ter a noção de que, quando necessitamos de ter uma alimentação que seja assertiva e, porventura, termos necessidade de perder peso, os profissionais que são de referência são os nutricionistas e são os dietistas, é esses que a Ordem regula, e a Ordem tem mecanismos, até no seu site, onde é possível ver se um profissional é ou não é ao Registro Nacional dos Profissionais e, portanto, nós conseguimos ver se aquele indivíduo é ou não é, isto para levar à situação de que há muito exercício ilegal nesta área. E, portanto, não se deixem enganar, não vão por ideias fáceis, nem vão por indivíduos que transmitem ideias que são milagrosas. E, portanto, se necessitamos de perder peso, e nesta altura do ano a preocupação é maior, e, portanto, é legítimo, não é? Que queiramos ter um corpo agradável para o expor mais do que noutras alturas do ano, vamos fazê-lo com correção e assertividade. Ter cuidado com a nossa alimentação o ano inteiro parece-me que é sensato. Nesta altura do ano, ter mais cuidado em relação à gestão do nosso peso também me parece sensato. Vamos fazê-lo de maneira correta, utilizando os profissionais corretos e todos nós ajudarmos a sanar e a desaparecer o exercício ilegal que existe em muitas áreas e que nesta área também existe. Muito rapidamente, uma nota a uma outra ordem profissional, uma notícia relacionada com uma outra ordem profissional que hoje lhe chama particularmente a atenção.
Exatamente, é uma notícia em relação a uma questão disciplinar da Ordem dos Psicólogos. Não me vou debruçar sobre a notícia, como devem imaginar, mas só para que o cidadão em geral e o público em geral perceba que as ordens são organismos de autorregulação profissional por delegação de competências do Estado, portanto são associações públicas, quase que se podemos dizer que são tentáculos do Estado, que têm como grande missão fazer a regulação do acesso, dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, e do exercício. Em relação ao exercício, este deve-se pautar pelas melhores regras em termos técnicos e em termos deontológicos. Quando isto não se observa, dá asa ao poder disciplinar e aqui entra o Conselho Jurisdicional que deve punir imparcialmente. Portanto, há um exercício que não é devido por parte dos membros da Ordem e é evidente que aí o poder disciplinar tem que atuar para darmos segurança ao cidadão, porque as ordens são para isso mesmo, são para colocar um olhar atento no cidadão em relação à prática dos seus profissionais. Doutora Alexandra Bento, muito obrigada. E um bom dia. Eu que agradeço, muito bom dia.